Eu nasci e fui criado em uma fazenda no interior de Goiás. E desde criança, ouvi meu pai e avô contar histórias de coisas estranhas que aconteciam quando caçavam. Histórias de luzes, de barulhos sem sentidos e o mais assustador, de umas vozes que só de ouvir e contarem davam frio na barriga. Vozes do demônio, diziam. Segundo eles, tudo começava com um enorme silêncio. Um silêncio aterrador que nem vento se ouvia. Depois que tudo calava, a voz começava a chamar pelo caçador. E chamava. E chamava. O segredo era não responder, não dar atenção e procurar sair o mais rápido possível do lugar. Caso contrário, só Deus sabe. Aquelas histórias me fascinavam e de certa forma me deixavam curioso. Porém, apesar de caçar naquela mesma mata por muitos e muitos anos, eu nunca vi ou ouvi nada de anormal. Até que numa noite aconteceu. Uma semana antes do meu 20º aniversário, enquanto esperava sozinho trepado em uma árvore no escuro, algo estranho aconteceu. Pouco a pouco, a mata foi silenciando. Silenciando e silenciando até calar por completo. Não se ouvia nada. Nem insetos, nem pássaros, nem bichos e nem mesmo o vento. Nada. O silêncio era total e amedrontava. Depois de alguns minutos em total silêncio, ouvi passos e estalos de mato quebrando uns 100 metros do tronco da árvore. Pensando ser alguma caça, apontei a espingarda naquela direção e fiquei esperando que o bicho aproximasse e aparecesse. E pouco a pouco as passadas foram chegando e aproximando de tal maneira que o bicho parecia estar bem pertinho. Mas estranhamente, ele não aparecia. Só fazia barulho. De repente, as passadas pararam e o bicho resolveu ficar em silêncio como todo o restante da mata. Eu também fiquei calado, sem mexer, procurando pelo bicho e escutando. Mas não via e nem escutava nada. O silêncio era cada vez mais assustador. De repente, o silêncio foi quebrado e eu descobri que o bicho das passadas que havia chegado sem aparecer não era um bicho. Não era uma caça. Naquele momento, eu vi pela primeira vez o que meu pai e meu avô ouviram e contaram. Ei, você! Uma voz masculina. Não tive coragem de responder. Fiquei olhando na direção da voz, completamente imóvel, assustado e apavorado, pois já sabia o que era. Uns 2 minutos depois. Ei, você! A voz repetiu. O meu coração quase parou. Um frio inexplicável, acompanhado de arrepios, tomou conta do meu corpo da cabeça aos pés. O medo era quase insuportável. Eu posso te ver, disse a voz. E eu lembrei do conselho do meu avô e do meu pai, para que não desse atenção e saísse do lugar. Mas saí como, se o medo que sentia não me permitia sequer descer da árvore? E outra vez. Ei, você, desça, pediu a voz. Continuei calado, pensando no que fazer. E foi então que eu vi o que jamais esperava. Eu vou subir, disse a voz com um tom ainda mais assustador. Aquilo foi a gota que faltava. Meu medo era tão grande que resolvi fazer a única coisa que podia, pois esperar que aquela coisa subisse era simplesmente impensável. Ei, você! Vou subir, repetiu a voz. E o barulho dos passos começaram sobre a folhagem
e fosse quem fosse, caminhava em direção ao tronco da árvore. Tremendo e olhando para o pé da árvore, agasalhei a mochila e a espingarda entre dois galhos e saltei o salto mais alto da minha vida. 30 minutos depois, cheguei em casa todo arranhado, esgotado e com o pé torcido e inchado. Hoje, ainda vivo na mesma fazenda. A mata continua igual. Quanto à voz, não tenho a menor ideia, pois desde aquela noite jamais voltei a caçar. Cuidado com a voz, meu filho. Não responda. Não faça caso. Dizia o papai sempre que eu tinha que ir até o povoado mais próximo do rancho. Cuidado com a sombra, dizia a mamãe com um ar de preocupada. Sempre a mesma história que eu vi centenas de vezes e nunca acreditei. Apesar de saber que o papai era um homem honesto, sério e não contava mentiras. Segundo o papai, a sombra apareceu para ele em 2 ocasiões. A primeira, antes de eu nascer. E a segunda e última vez, 3 meses depois do meu 3º aniversário. Sempre pela manhãzinha e no mesmo lugar da estrada, entre o rancho e o povoado. Depois da última aparição para o papai, a sombra somente voltou a aparecer uma única vez. E dessa vez, o felizardo foi eu. Essa é a minha história. 1985. Eu tinha apenas 18 anos. A pedido do papai, dei um cheiro na mamãe e saí caminhando em direção ao povoado. O dia acabava de amanhecer e prometia ser quente como todos os outros do verão piauiense. Naquela época, carro era um luxo que somente os donos das fazendas grandes possuíam. E como naquela região existiam apenas ranchos pequenos e humildes, a estrada quase nunca era cuidada e somente usada por pedestres, animais ou carroças. 4 quilômetros que tinha de caminhar, fazer os mandados e voltar antes do anoitecer. Depois de sair do rancho, fechei a cancela, olhei para um lado e outro da estrada e dei início à caminhada. Tudo ia bem como sempre. Nada de anormal. Até que uns 2 quilômetros depois, notei que toda a mata ao meu redor silenciou. Tudo calou. Não ouvia nada. Parei e fiquei a observar pensando na possibilidade de ser uma onça, pois naquela região aparecia de vez em quando. E ali fiquei esperando pela onça, ou fosse o que havia calado o mato. Não aparecia nada. E eu resolvi esperar um pouco mais. O medo que sentia aumentava, pois não levava nada que pudesse usar, caso fosse atacado. Nem sequer um canivete. E foi então que ouvi a voz. Ei! Olhei na direção da voz, buscando por quem chamava, e não vi ninguém. E outra vez. Ei! Vários metros à minha frente e à esquerda da estrada, o dono da voz começou a caminhar dentro do mato. Meu coração batia cada vez mais forte. Para cada passo que eu via, eu dava 2 passos para trás, pronto para sair correndo. E os passos foram aproximando. Eu já podia ver o movimento dos galhos dando passagem àquela criatura que lentamente foi aparecendo na areia quente da estrada. Eu não podia entender, compreender e muito menos acreditar no que via. Não era uma onça, não era uma fera, não era ninguém. Era algo inexplicável e muito mais apavorante. Era uma estranha sombra de uma pessoa. Só a sombra estampada na areia. E agora? De um lado eu esperava assustado, apavorado, sem poder acreditar ou saber o que fazer. Do outro,
a sombra parada como se esperasse por alguma coisa ou por minha reação. E foi então que lembrei do que dizia o meu papai: não faça caso da sombra. E naquele momento eu fiz o sinal da cruz e comecei a caminhar na direção dela, no lado oposto da estrada. Quanto mais aproximava, mais o medo apertava e mais fortes eram os arrepios. O pavor de que a sombra de alguma maneira reagisse e atacasse era quase intolerável. Meu corpo tremia. No instante que emparelhei com a sombra, vi de rabo de olho que ela pouco a pouco girava em minha direção. Por dentro, eu tremia, esperando pelo ataque. Mas ela não atacou e foi ficando para trás. Ao distanciar uns 15 ou 20 metros, eu vi algo que quase me fez desmaiar de pavor. Espere por mim, Luiz. Não sei exatamente se a sombra havia me seguido. Só sei que a voz parecia bem próxima do meu cangote. Eu não tive coragem de olhar. Segui caminhando o mais rápido possível enquanto a voz implorava ao meu ouvido que a esperasse. Luiz, espere. Espere, Luiz. Depois de alguns minutos, a voz parou. O barulho do mato retornou e o pavor acabou. Várias horas depois, eu peguei o caminho de volta para o rancho. Para meu alívio, a sombra não voltou a aparecer. Nem a sombra e nem a voz. Te cuida e muito obrigado.